No passo 2, orientando na execução da tarefa, é o passo onde o coordenador, ao coordenar pessoas, a função dele é orientar na execução da tarefa. Ou seja, eu estou coordenando pessoas, orientando essas pessoas na execução da tarefa. E para isso, nós vamos analisar um POP. No que é o POP? O POP é um documento onde você desenha, você faz o checklist do que a pessoa precisa fazer para orientar, para resolver, para executar aquela tarefa que você está dando. Então, é o procedimento operacional padrão. Então, vamos analisar um POP aqui agora, de um procedimento operacional padrão ao se preparar para contar uma história bíblica na classe das crianças. Vejamos o que vem pela frente. Então, ó, um POP, que significa procedimento operacional padrão. Um jeito da gente fixar isso aqui é repetir em voz alta. Então, repita o que é um POP, procedimento operacional padrão. Esse POP é etapa de preparação para contar histórias. Como é que eu vou me comportar, eu orientando alguém que vai contar uma história? Eu vou falar assim, ó, para você se preparar para contar a história, não é na hora da história não, tá, gente? É antes da história. O que eu vou fazer antes de chegar a hora de contar a história. Se fosse um POP para a hora de contar a história, aqui seria, ó, POP para a hora de contar a história. Quais os passos que eu tenho que fazer, o que eu tenho que preparar quando eu for contar. Aqui o POP é quando eu vou me preparar, né, para contar. Antes da hora, entendeu? Então, passo número 1, eu vou selecionar a história de acordo com o conteúdo. Que conteúdo? O conteúdo programático, o conteúdo que eu estou trabalhando. Se eu estou trabalhando um conteúdo de parábolas de Jesus, eu não vou contar a história de milagres de Jesus. Eu vou contar uma história lá das parábolas. Então, o primeiro passo é selecionar a história de acordo com o conteúdo. Depois, no segundo passo, leia a história muitas vezes em diferentes traduções. Por que, Nena? Porque quando você lê a mesma história em diferentes traduções, alguns bloqueios de linguagem, cultural, filosófico, temporal, né, vão sendo esclarecidos. Às vezes você lê uma tradução e tem uma palavra lá que você não compreendeu, mas quando você lê em outra tradução, as coisas vão ficando mais claras, mais nítidas. Você quer crescer no conhecimento da palavra? Conte história para as crianças e se prepare nesse processo de preparação. Leia em diversas traduções e leia os comentários. Quando você for se preparar para contar uma história, você não vai ler a história no livro, apenas naquela Bíblia infantil, que de repente você vai até usar a ilustração para mostrar para as crianças. Você, enquanto professor, você vai ler na Bíblia maior que você tiver, aquela de estudo, de obreiro, aquelas top mesmo, sabe? Que tem aqueles comentários embaixo. Além de ler o texto, você vai ler os comentários. Depois, no passo 3, imagine o método de contação. Nesse caso aqui, a professora escolheu os dedoches, tá vendo? Ó, ela está contando com o dedoche. E
Por ela ter escolhido os dedoches, a gente acha, a gente pensa, a gente imagina que ela é uma professora lá das séries iniciais, né? Lá com os pequenos, bem pequenos, pelo método aqui que ela escolheu, né? E ela tá aqui, ó, né, ensaiando aí, treinando, ainda não é a contação, ela só está escolhendo o método para ver se é esse método, depois ela pode tentar fazer no flanelógrafo, para ela ver se é o flanelógrafo ou o fantoche, mas digamos que aqui ela escolheu os dedoches. Aí dando um passo a mais, escolha a voz para cada personagem. Aqui nos dedoches dela tem animais, ó. Aí eu não sei se ela está contando a criação, eu não sei se ela está contando a Arca de Noé, qual é a história dela, mas tem aqui um hipopótamozinho, então ela vai fazer o som dos bichinhos, né? A vozinha de cada um, além de personagens aqui, a voz do Noé, a voz de Deus, eu não sei, né? A voz de quem está lá na história, porque eu não sei qual é a história, né? Se é a criação, se é a Arca de Noé, mas aí ela vai usar, assim, abusar dos sons, sabe? Porque a criança nessa fase, ela gosta muito, né? De ouvir os sons dos bichinhos, então ela vai caprichar, tanto na escolha da voz, se a história tem um narrador, se é uma história em bumerangue, né, que vai para o narrador e volta para o personagem, ela vai então nesse ponto se preocupar com isso, com a tonalidade. Eu vou narrar essa história mais rápido, eu vou narrar essa história bem pausada, eu vou uma hora eu trago um tom mais acelerado, mais assustado, outra hora eu trago um tom mais suave. Essa transição de tom, de suspense, né, faz muita diferença, porque às vezes quando eu vejo que a criança quer dispersar, de repente eu falo, gente, eu não acredito! Aí eu causo aquela tensão, a criança volta, não acredita em quê? Pelo amor de Deus, o que foi? Aí a criança volta a atenção para você, né? Então, e nesse sentido, você tem que ter cuidado com a sua postura e os vícios de linguagem. Esse vício de linguagem que eu tenho, então bora lá, né? Talvez o seu, ou seja, né? Porque tem gente que de 100 palavras que fala, 80 é né. Então Jesus, né, se aproximou da casa, né, na casa, né, tinha 50 pessoas, né, aí o Jesus estava lá e estava lotado, né, então assim, esses vícios de linguagem que pode irritar o público, você precisa ter muito cuidado. A postura também, ó, eu escolhi dedoches, digamos, né, essa professora linda e maravilhosa, abençoada aqui, ela escolheu dedoche. Aí, aqui ela está se preparando, mas na contação, será que é viável contar usando o livro? Como que eu passo as páginas do livro se a minha mão está cheia de dedoche? Eu não sei, então cuide da sua postura, pense na hora da contação mesmo, seus ombros, seu pescoço, a sua postura e cuidado com os vícios de linguagem. Depois, no 6, conte para você mesmo na frente do espelho. Tá vendo aqui, ó? Eu vou na frente do espelho testar as vozes, testar minha postura, minhas caras e bocas, porque quando o contador de história usa caras e bocas, a história fica tão mais dinâmica, tão mais atrativa assim, sabe? Então, abuse mesmo das caras e bocas, sobrancelhas para cima, para baixo, né? O dedinho assim no queixo, pensando. Então, abuse mesmo, mas treine antes na frente do espelho, contando para você mesmo, tá bom? E depois que você conta para você mesmo na frente do espelho, agora conte para alguém antes de contar para todo mundo. Ou para o seu filho, fala, senta aqui, meu amor, eu vou te contar uma história. E aí você vai medir a reação da pessoa,
para quem você está contando, ó, agora conte para alguém antes de contar para todo mundo. Está contando, ficou eufórico, ficou feliz, ficou naquela ansiedade da história terminar logo ou ficou curioso? Quando você terminou, a pessoa aplaudiu, o semblante dela estava feliz, alegre como quem? Ai, conta de novo, conta mais. Né? Então, quando você conta para alguém antes de contar para todo mundo, essa pessoa aqui vai te dar um termômetro da sua performance. Aí, ó, na hora de contar, olhe para todos os lados, tá vendo? Ó? Na hora que você está contando mesmo, não fique olhando só para uma pessoa o tempo todo, porque a pessoa vai ficar sem graça, a pessoa vai achar que você, sei lá, ela vai ficar incomodada. Sabe esse pregador que vai pregar e prega a pregação todinha te encarando? Ele te pega ali como ponto fixo ali e aí você tem até que sentir sede e levantar para ir beber água, para ir no banheiro, para ver se ele te erra, para ver se ele foca em outra pessoa, porque você fica extremamente constrangido quando o pregador, o palestrante, alguém te olha no olho e parece que só está falando aquilo para você. Então não cometa esse mesmo erro, que isso é um erro de oratória. Não cometa esse mesmo erro com as suas crianças. Olhe para todas elas, busque se conectar com o seu público, olhando para todo mundo. Ou olhando para pontos diferentes. Se você estiver constrangido por ter adulto, se for um EBF, uma coisa maior, tiver muito adulto e você ainda estiver envergonhado, constrangido, olhe para pontos fixos dentro do templo. Eu vou olhar para aquele jarro, mas está na direção daquelas pessoas. Mas olhe para o jarro. As pessoas vão ter a impressão que você está olhando para elas, mas não. Olhe para o alto. Olhe mais, se o ambiente for mais alto, olhe um pouco acima, um pouquinho assim acima dos olhos das pessoas, mais assim da testa para cima, para você não ter aquele olhar de conexão e se sentir intimidado, tá? Então, mas quando for crianças assim, é bom que você olhe para cada uma delas, conecte o seu olhar com elas. Use só esse subterfúgio aí que eu falei antes, quando você estiver muito nervoso e que se você continuar olhando para as pessoas, a coisa não vai bem, tá bom? E seja natural, né? Seja natural, encante o seu público para que eles queiram ouvir outra vez. Fala, conta de novo, entendeu? Que venham buscar, as crianças venham atrás da Bíblia, para ver a ilustração, e elas estão entusiasmadas, elas estão amando aquele momento. E o passo 10 é divirta-se ao contar, tanto quanto quem está ouvindo, sabe? Você precisa se divertir, esse momento da contação de história precisa ser um momento de euforia mesmo, de alegria, de nossa, é hora da história. Então aqui nós temos um POP. O POP é quando você fala para a pessoa os passos que ela tem que seguir para executar uma tarefa.